República Dominicana, uma nação cheia de vida e riqueza geográfica, um destino deslumbrante por sua variedade de paisagens. Parques nacionais repletos de biodiversidade, vales férteis, imponentes cachoeiras e desertos áridos iluminados pelo sol. Suas praias de areia branca banhadas por águas cristalinas e sua vegetação tropical atraem milhões de visitantes todos os anos. Um território de contrastes paradisíacos, onde montanhas majestosas contrastam com as modernas avenidas urbanas e arranha-céus de Santo Domingo. Vamos explorar juntos e descobrir alguns dos fatos mais interessantes e extraordinários da República Dominicana. Sejam muito bem-vindos ao canal Lugares do Mundo. A cultura dominicana é um vibrante mosaico de música, tradição e paixão caribenha. Essa bela região é reconhecida por seu artesanato, especialmente a fabricação de charutos, e por ser o berço do merengue, gênero musical emblemático que, junto com a bachata, marca o ritmo do país. Desde o século XIX, muitos dos melhores músicos dominicanos surgiram dessas terras, levando seu ritmo ao mundo. O dominicano é alegre, hospitaleiro e tem um grande senso de humor. Adora compartilhar sua identidade, desde a música até costumes como as rinhas de galo, uma prática profundamente enraizada. Existem mais de 2.000 arenas de rinhas registradas, gerando emprego para cerca de 250 mil pessoas. A família ocupa um lugar central na sociedade dominicana, unida, conservadora e afetuosa. É o núcleo onde se transmitem valores e tradições. A cultura dominicana foi forjada pela mistura do espírito taíno, do tambor africano e da herança espanhola. Suas celebrações religiosas refletem séculos de história vivida com alegria. O beisebol é mais que um esporte, é uma paixão nacional que forma heróis e alimenta sonhos. A gastronomia crioula, rica em sabores de arroz, carne e banana da terra, é outro pilar da identidade dominicana. Não se conta, se sente. Uma terra onde cada gesto, cada canção e cada festa é uma homenagem à vida. Sua cultura não é apenas uma herança, é uma declaração constante de identidade, liberdade e paixão. Ser dominicano se vive, se sente e se carrega no sangue. Na República Dominicana, a vida não é apressada, é desfrutada em cada sorriso, em cada paisagem. O país oferece um convite permanente para viver de forma mais simples, mais próxima, mais humana. Viver na República Dominicana é abraçar um ritmo de vida onde o calor do clima se mistura com o calor humano do seu povo. É habitar uma terra abençoada pelo sol, entre palmeiras que dançam ao som do mar do Caribe e montanhas que protegem vales férteis e vilarejos cheios de tradição. A vida aqui é um equilíbrio vibrante entre natureza, cultura, alegria do dia a dia e uma modernidade crescente que não abre mão do essencial. O estilo de vida dominicano se caracteriza por seu ritmo tranquilo e sua profunda conexão com a natureza. Os dias são saboreados lentamente, com tempo para compartilhar um café, uma refeição em família ou uma tarde à beira-mar. Nas grandes cidades como Santo Domingo ou Santiago, o ritmo é mais acelerado, mas nas regiões litorâneas o tempo se alonga, generoso como o horizonte do oceano. Zonas turísticas como Punta Cana, La Romana, Samaná ou Puerto Plata oferecem alta qualidade de vida, impulsionada pelo desenvolvimento de marinas, resorts, campos de golfe e serviços de alto padrão. Muitas comunidades costeiras floresceram ao redor do turismo, atraindo tanto visitantes quanto moradores estrangeiros em busca de sol, tranquilidade e estilo de vida caribenho. O clima quente o ano todo permite aproveitar a praia, o campo e a montanha sem limitações. A vida ao ar livre é um valor essencial. Vive-se na praia, caminha-se por trilhas na selva, navega-se entre ilhas ou aprecia-se o pôr do sol de uma varanda. Santo Domingo, capital da República Dominicana, ergue-se majestosa na costa sudeste do Caribe, precisamente na foz do rio Ozama. Com mais de 4,5 milhões de habitantes em sua área metropolitana, detém o título de cidade mais populosa tanto do país quanto de toda a região caribenha. Fundada por Bartolomeu Colombo em 1498, a cidade tem o privilégio histórico de ser reconhecida como o primeiro assentamento europeu permanente no continente americano e a primeira sede governamental da Coroa de Castela no Novo Mundo. Esse valor histórico extraordinário rendeu à sua cidade colonial o título de Patrimônio Mundial da Unesco. Como primeira capital das Américas, Santo Domingo abriga tesouros arquitetônicos de valor incalculável. A Catedral de Santa Maria La Menor se destaca com orgulho como a primeira igreja construída no hemisfério ocidental, enquanto o imponente Alcázar de Colón, antiga residência de Diego Colón, filho do célebre navegador, é considerado o primeiro castelo construído nas Américas. O passeio por essa cidade revela joias históricas como o Museu das Casas Reais, antiga sede administrativa da coroa espanhola no século XVI, o Parque Colón,
centro da vida social colonial, as ruínas do Mosteiro de São Francisco, pioneiro em terras americanas, e a Fortaleza Uzama, a mais antiga do continente. A Santo Domingo contemporânea complementa sua riqueza histórica com espaços emblemáticos como o Palácio Nacional, atual sede do Poder Executivo Dominicano. O monumental Farol a Colón, erguido para celebrar os 500 anos do descobrimento, a pitoresca Avenida George Washington, com seu belo calçadão à beira-mar do Caribe, e amplas áreas verdes como o popular Parque Mirador del Sur. Essa fusão harmoniosa entre seu glorioso passado colonial e seu presente urbano vibrante transforma Santo Domingo em um destino fascinante que encanta visitantes do mundo inteiro. A República Dominicana está localizada na ilha de São Domingos, também conhecida como Hispaniola, a segunda maior ilha do arquipélago das Grandes Antilhas, na região do Mar do Caribe. A República Dominicana ocupa 2/3 da ilha, que compartilha com o Haiti, o único país com o qual faz fronteira terrestre. Além disso, é cercada pelo Oceano Atlântico ao norte e pelo Mar do Caribe ao sul. A República Dominicana está separada de Porto Rico pelo Canal de Mona, um canal de 130 quilômetros de largura que liga o Mar do Caribe ao Oceano Atlântico. A superfície da República Dominicana é de mais de 48 mil quilômetros quadrados e, administrativamente, está dividida em 31 províncias e um distrito nacional, onde está localizada sua capital, Santo Domingo. O território da República Dominicana é relativamente montanhoso, com a Cordilheira Central atravessando o centro da ilha e a Serra de Neiba ao sudoeste. É na Cordilheira Central que se encontra o ponto mais alto do país, e também o mais alto de todo o Caribe, o Pico Duarte, com 3.098 metros de altitude. Em contraste, o país também abriga o ponto mais baixo do Caribe, o Lago Henriquilo, com uma elevação de 44 metros abaixo do nível do mar, sendo também o maior lago do país. As regiões montanhosas formam o cenário de vales belíssimos e férteis, entre os quais se destacam o Vale de Constanza e o Vale de Bonao no centro do país, assim como o Vale do Cibao, considerado o celeiro da nação. Além disso, o país possui vários rios navegáveis, entre eles o belo Rio Iaque, o mais longo das Antilhas, com 296 quilômetros de extensão. Cerca de 25% do território do país é composto por parques, santuários e reservas naturais, incluindo joias como Los Aitises, com suas impressionantes formações kársticas, e o Parque Nacional Jaraguá, no sudoeste. O país também conta com uma incrível variedade de litorais que somam aproximadamente 1.609 quilômetros, o que faz da República Dominicana um lugar repleto de praias paradisíacas e deslumbrantes. Desde Bávaro e Punta Cana, no leste, até a intocada Baía das Águias, no sudoeste. Essa diversidade geográfica cria um mosaico de microclimas que abriga uma rica biodiversidade, com milhares de espécies de plantas e animais que fazem desta ilha um verdadeiro tesouro natural do Caribe. O Vale do Cibao é o coração fértil da República Dominicana, uma planície majestosa que respira abundância e alimenta toda a nação. Suas terras, abençoadas por rios como o Iaque do Norte, produzem a alma agrícola do país: arroz, banana da terra, cana-de-açúcar, cacau e tabaco. Crescem sob um sol generoso que nunca se esconde. Este vale não dá apenas frutos, dá identidade. No seu centro pulsa com força Santiago de Los Caballeros, a segunda maior cidade da República Dominicana, com uma população de pouco menos de 1 milhão de habitantes. Desde sua fundação em 1495 pelos 30 nobres espanhóis, os chamados Caballeros. Essa metrópole movimentada é considerada uma cidade rica e trabalhadora. Sua localização privilegiada na interseção entre o Cibao Ocidental e a Vega Real, com fácil acesso aos dois principais portos do país, Puerto Plata e Santo Domingo, a posiciona como um eixo vital do comércio e da produção nacional. Santiago é o motor industrial do país e a capital indiscutível do tabaco de qualidade mundial, além de ser um ator-chave nas indústrias do cacau e do açúcar. Seu horizonte é coroado pelo imponente monumento aos heróis da restauração, um farol de história e resistência. Aos seus pés, a Catedral de Santiago Apóstolo guarda a espiritualidade e a memória da cidade. Hoje, Santiago está em transformação. Seu moderno sistema de monotrilho, único no Caribe, anuncia uma nova era de mobilidade e desenvolvimento. Seu aeroporto internacional do Cibao, dinâmico e moderno, conecta essa terra lendária ao mundo. Santiago não apenas cresce, ela lidera. E o eterno e fértil Cibao continua sendo a raiz que nutre a alma dominicana. Puerto Plata, joia do Atlântico dominicano, se ergue entre montanhas e o mar como uma cidade que guarda em suas ruas a essência da história, da coragem e da beleza natural.
Seu símbolo mais imponente, a Fortaleza San Felipe, vigia o horizonte desde o século XVI, sendo testemunha de piratas, colonizadores e da alma rebelde do povo. Do teleférico e seu mirante no Pico Isabel de Torres, a vista revela um paraíso onde o verde das montanhas se funde com o azul infinito do mar. O moderno porto transborda a vida com a chegada diária de majestosos cruzeiros, trazendo viajantes que descobrem uma cidade vibrante, acolhedora e orgulhosa de seu legado. Puerto Plata não é apenas uma porta de entrada, é o coração pulsante da costa norte, um litoral onde cada canto é um hino à natureza e à aventura. Ao leste, Sozua encanta com suas águas cristalinas e sua história multicultural. Cabarete, templo do vento e das ondas, atrai surfistas de todo o mundo. Mas além disso, em Cabreira, a costa se torna épica. Cabo Francês Velho, com seus lendários penhascos, a Praia Diamante, um segredo de águas serenas, La Entrada e Los Coquitos, cartões postais vivos de paraísos escondidos. E a Praia Arroio Salado, onde a natureza canta em paz. Rumo ao oeste, Montecristi e La Ensenada exibem uma geografia majestosa, enquanto Nagua marca o fim dessa jornada de esplendor. A costa norte não se visita, se honra, se vive, se lembra. Samaná é mais do que uma península. É um Éden intocado que avança pelo Atlântico com a força da natureza em seu estado mais puro. Este canto lendário do Nordeste dominicano é um santuário de biodiversidade, história e misticismo, terra de montanhas verdes, praias desertas e selvas profundas. Foi esconderijo de piratas, refúgio de libertos afro-americanos, e hoje é um dos destinos mais mágicos do Caribe. Atualmente a região é um destino turístico popular, atraindo muitos visitantes que vêm para vivenciar a beleza natural da área, especialmente famosa pela observação das baleias jubarte. Las Galeras, na ponta leste da península, é um refúgio de paz, onde o tempo parece parar diante do azul turquesa do mar. Suas praias virgens, como Playa Rincón, localizada na extremidade da península, são tidas como possíveis locais de desembarque de Cristóvão Colombo na ilha. Ali, o sussurro do vento entre as palmeiras e a espuma das ondas compõem uma sinfonia selvagem que só a natureza poderia criar. Ao noroeste, Las Terrenas mistura charme boêmio com paraíso tropical. Suas praias, como Playa Bonita e Cozón, são verdadeiros cartões postais vivos, com areias douradas e coqueiros infinitos. A cerca de 14 quilômetros ao sudeste de Las Terrenas, nos bosques da região, encontra-se um impressionante atrativo natural, a magnífica cachoeira Salto El Limón, com mais de 40 metros de queda. Ela ruge como um coração verde. Nadar em sua piscina natural é um verdadeiro ato de comunhão com o sagrado. E como se tudo isso não bastasse, ergue-se o Parque Nacional Los Aitizes, um dos lugares mais arrebatadores do país. Cobrindo uma área de 1.600 km², abriga uma das florestas tropicais mais importantes da República Dominicana. Manguezais que se espalham como veias vivas, cavernas ancestrais e formações rochosas cobertas de selva emergem das águas como criaturas de lenda. Los Aitizes, que significa terra montanhosa na língua taína, atrai inúmeros visitantes que chegam de barco para admirar sua magnífica série de morros em forma de corcova, todos cobertos por uma vegetação tropical densa. Hoje embarcamos em uma jornada fascinante por uma das regiões mais espetaculares do Caribe, o sudeste da República Dominicana. Nossa viagem começa em Punta Cana, uma joia turística reconhecida mundialmente por suas praias de sonho e hotéis com sistema all inclusive. A Praia de Bávaro é o trecho mais impressionante, onde é possível entrar na água ou caminhar por horas na areia. Os resorts margeiam a praia, repleta de marinas luxuosas, jantares gourmet e alguns dos melhores spas do Caribe. Além disso, Punta Cana também é um paraíso para os golfistas, com 10 campos de golfe ao longo da costa. A apenas algumas horas de distância, encontramos Baiaíbe, um encantador vilarejo de pescadores que serve como ponto de partida para uma das maravilhas naturais do país, a Ilha Saona, localizada dentro do Parque Nacional do Leste. Suas águas cristalinas, praias intocadas e vida marinha fazem desse lugar uma verdadeira paisagem de cartão postal. Seguimos para La Romana, uma cidade moderna e cultural, onde se destaca Altos de Chavón, uma vila artística que recria um vilarejo mediterrâneo do século XVI. Com vistas impressionantes para o rio Chavón, ali perto está Higuey, centro espiritual da região, e lar da imponente Basílica de Nossa Senhora de Altagracia, um dos santuários mais visitados do Caribe. De lá, seguimos para o pitoresco Boca de Yuma, onde o rio encontra o mar entre falésias e cavernas escondidas, um lugar perfeito para relaxar ao som do oceano. Mais ao norte, o verde intenso do Parque Nacional Los Aitizes nos recebe com suas colinas, manguezais e cavernas milenares. Esse tesouro natural pode ser acessado a partir de Samaná de Lamar,
um pacato vilarejo costeiro cheio de autenticidade. Não podemos deixar de lado Miches, um destino emergente rodeado por montanhas, praias e lagoas, ideal para ecoturismo e aventura. Encerramos essa jornada em São Pedro de Macorís, berço de grandes jogadores de beisebol, uma cidade alegre, rica em história açucareira e com arquitetura de influência vitoriana. O Sudeste dominicano é um mosaico de natureza, história e cultura que convida você a descobrir a essência mais vibrante do Caribe. Essa região, muitas vezes chamada de o Sul Profundo, é um dos segredos mais bem guardados do país. Uma sinfonia natural de desertos, montanhas, praias virgens e lagos ancestrais. Um lugar onde o Caribe revela seu lado mais autêntico. Aqui a história, a energia vital e a beleza selvagem se fundem para criar um território que resiste ao esquecimento e encanta sem pedir licença. A cidade de Barahona, porta de entrada para esse universo fascinante, é uma joia portuária abraçada pelo mar e pelas montanhas. Fundada sobre bases de esforço e trabalho, ela tem sido historicamente o motor econômico do Sul. Com seus engenhos de açúcar, a extração de minerais como larimar, pedra semi-preciosa de origem vulcânica única no país, e hoje, com seu crescente compromisso com as energias renováveis, o Porto de Barahona não movimenta apenas mercadorias, mas também histórias, culturas e sonhos. Ao longo de seu litoral se estendem paraísos como Los Patos, onde o rio mais curto e frio do Caribe deságua graciosamente no mar, criando um contraste sublime. Mais ao leste, a Baía de Las Calderas oferece uma visão serena do mar, emoldurada pela paisagem extraordinária das dunas de Bani, o maior deserto do Caribe. Um mar de areia onde o vento desenha ondas eternas. Ao adentrar o Sul Profundo, a natureza se transforma em prodígio. O Parque Nacional Jaraguá, com suas praias selvagens e zonas áridas, é um santuário para flamingos, iguanas e tartarugas. A Sierra de Bauruco se ergue majestosa, coberta de pinheiros, florestas nubladas e espécies endêmicas. No coração do vale, o Lago Henriquilo, o maior e mais salgado do Caribe, afunda-se abaixo do nível do mar como um espelho. Antigo lar de crocodilos americanos e aves migratórias. A Cordilheira Central se ergue majestosa como a espinha dorsal da República Dominicana, abrigando os cumes mais altos do Caribe. Esse impressionante sistema montanhoso atravessa a ilha espanhola de noroeste a sudeste, definindo não apenas a geografia, mas também a identidade cultural dominicana. Com uma extensão aproximada de 190 quilômetros, a Cordilheira Central constitui o núcleo orográfico mais importante do país. Suas montanhas alcançam alturas superiores a 3.000 metros, criando microclimas diversos que enriquecem a biodiversidade dominicana, com espécies endêmicas de flora e fauna. No coração dessa cadeia montanhosa está o Pico Duarte, que com seus 3.175 metros, representa o ponto mais alto do Caribe. Esse gigante natural atrai excursionistas de todo o mundo, que enfrentam o desafio de conquistar seu cume para contemplar panoramas inesquecíveis, onde o céu parece se fundir com a terra. Constanza, conhecida como a cidade mais fria do Caribe, está situada a 1.200 metros acima do nível do mar. Suas temperaturas, que podem chegar a 0 graus Celsius, contrastam com o típico clima tropical. Essa peculiaridade climática transformou seu vale no celeiro do país, onde prosperam cultivos típicos de zonas temperadas, como morangos, maçãs, alho e diversos vegetais. O Vale de Constanza encanta com seus campos agrícolas perfeitamente traçados, formando um mosaico de verdes e ocres que mudam com as estações. As pirâmides de Constanza completam essa paisagem dos sonhos. As cachoeiras de águas blancas despencam de 83 metros de altura em um espetáculo visual e sonoro que hipnotiza os visitantes. O Parque Nacional Vale Nuevo constitui o planalto mais alto da região, com uma altitude média de 2.000 metros, abrigando as nascentes dos principais rios que abastecem o país, tornando-se a verdadeira fábrica de água da República Dominicana. Jarabacoa, fundada em 1805, resplandece como destino ecoturístico por excelência, conhecida como a cidade da eterna primavera por seu clima ameno. Combina história colonial com aventuras ao ar livre, destacando-se por suas competições internacionais de rafting no Rio Iaque del Norte. Esse rio, o mais longo do país com 296 quilômetros, nasce nas alturas da Cordilheira Central. Suas águas cristalinas serpenteiam entre vales e cânions, não apenas fornecendo recursos hídricos vitais, mas também criando paisagens de beleza incomparável que definem o cartão postal natural da República Dominicana. Santo Domingo possui uma história rica e única. Foi o primeiro porto de exploração rumo às Américas e mais tarde, alvo de ataques como o de Francis Drake em 1586.
o que deu início a quase 50 anos de domínio de piratas. Mas há algo que muitos desconhecem: a República Dominicana poderia comemorar duas datas diferentes de independência. A primeira ocorreu em 1º de dezembro de 1821, quando foi proclamado o Estado independente do Haiti espanhol. No entanto, essa tentativa durou apenas 68 dias. No início de 1822, o exército haitiano ocupou o território e o governou por 22 anos. Durante esse período, grande parte da cultura e da língua espanhola foi reprimida, e tentou-se impor o crioulo e o sistema haitiano. Foi em 27 de fevereiro de 1844 que os dominicanos, liderados por Juan Pablo Duarte e pela sociedade secreta La Trinitaria, conquistaram a independência definitiva. Essa é a data que se comemora atualmente como o nascimento da República Dominicana. Um detalhe curioso é a bandeira nacional, desenhada pelo próprio Duarte. Ela é a única no mundo que possui uma Bíblia em seu centro, símbolo do profundo enraizamento cristão do povo dominicano. A história da República Dominicana é uma história de resistência, identidade e constante renascimento. Cada data, símbolo e herói representa não apenas a luta pela liberdade, mas também a paixão de um povo por preservar sua essência. A República Dominicana é a maior economia do Caribe e da América Central, impulsionada pela força de seu povo e pela riqueza de sua terra. Na última década foi a economia que mais cresceu na América Latina, o que lhe rendeu o apelido de Singapura do Caribe. Seu modelo econômico se sustenta sobre pilares sólidos: o comércio exterior, o turismo, as remessas, a mineração, a indústria farmacêutica e a produção de equipamentos médicos e eletrônicos. Das areias douradas de Punta Cana aos campos férteis do Cibao, o país apresenta um modelo vibrante e resiliente. O turismo, espinha dorsal da sua economia, atrai mais de 10 milhões de visitantes por ano. Enquanto isso, as zonas francas exportam produtos de alta demanda mundial, como charutos premium, têxteis e tecnologia. As remessas enviadas com carinho pela diáspora sustentam milhares de famílias e movimentam o comércio, sendo verdadeiro oxigênio para a economia popular. A mineração contribui com recursos estratégicos como ouro, prata, âmbar e mármore. Ao mesmo tempo, a agricultura mantém sua importância no interior do país, com destaque para o cacau, a banana, o arroz e o tabaco. Paralelamente, os investimentos em infraestrutura transformam a paisagem urbana e conectam regiões com uma visão voltada para o futuro. A República Dominicana não apenas cresce, ela se transforma, se projeta e lidera o Caribe com visão, trabalho e esperança. O nome República Dominicana vem de Santo Domingo, a capital do país, batizada assim em homenagem a São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Dominicanos. Quando o país conquistou sua independência em 1844, adotou o nome de República Dominicana como símbolo de sua identidade soberana. Embora muitos historiadores acreditem que os primeiros habitantes chamavam a ilha de Quisqueia, hoje esse nome é usado de forma carinhosa, Quisqueia, a Bela. Mas este país caribenho se destaca não apenas por sua história, e sim por uma mistura vibrante de cultura, música, esporte e calor humano que o tornam inesquecível. Um dos maiores orgulhos dominicanos é o turismo. Suas praias de areia branca, águas cristalinas e paisagens tropicais, como as de Punta Cana, Samaná ou Puerto Plata, transformam o país em um paraíso para milhões de visitantes todos os anos. A música também é parte essencial da sua identidade. A República Dominicana é o berço do merengue e da bachata, ritmos que não só enchem suas ruas de alegria, mas também conquistaram o mundo. No esporte, o país se destaca como uma potência do beisebol. Produziu alguns dos melhores jogadores da história das grandes ligas, consolidando sua reputação internacionalmente. Além disso, Santo Domingo abriga a zona colonial, reconhecida como a primeira cidade europeia nas Américas, repleta de história e arquitetura que conectam o passado ao presente. Por fim, o que realmente torna a República Dominicana especial é seu povo, gentil, alegre e acolhedor. O calor humano do dominicano é um verdadeiro tesouro que transforma cada visita em uma experiência próxima e inesquecível. Um pequeno país com uma alma gigante. Para você, qual dado acha que deveríamos ter incluído ou qual dos que mencionamos achou mais interessante? Deixe seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se ainda não for inscrito, e deixar um like neste vídeo. Nos vemos na nossa próxima exploração das maravilhas ao redor do nosso planeta.